Olá, meu nome é Márcia. Eu sou coordenadora dos anos iniciais da Escola Doutor Iracema Beloríquio, cujo diretor é o professor Luiz Henrique Trevisan e a vice-diretora, a professora Fernanda Fachin. Hoje nós vamos apresentar a formação de língua portuguesa MMR, sequência didática dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino fundamental. Didática, primeiro ano, língua portuguesa. Nessa sequência será trabalhada a habilidade defasada LP04, escrever trecho de texto cujo conteúdo temático tenha sido previamente memorizado, questão 4 ADE primeiro ano. Sequência didática parlendas. Iniciamos a nossa sequência com a apresentação das parlendas para os alunos em uma roda de conversa. No primeiro momento, todos os alunos irão recitar as parlendas, enfatizando a memorização das mesmas, possibilitando um repertório novo de palavras. Após a apresentação e recitação das parlendas, vamos realizar alguns questionamentos. Quais foram as parlendas que os alunos mais gostaram nessa atividade? Em seguida, apresentar-lhes o gênero parlenda e explicar sua característica. O que são as parlendas? Dando continuidade à nossa sequência, os alunos irão realizar uma pesquisa com os pais. Após a exploração, os alunos irão escolher 3 parlendas que gostaram mais. As parlendas escolhidas serão digitadas e disponibilizadas para os alunos com vídeos via Facebook para recitação diária. Após a memorização das parlendas, os alunos vão ordená-las. Em seguida, os alunos vão memorizar a parlenda e circular as palavras ditadas pelo professor. Organização de parlenda. Corte as frases e coloque-as na ordem. Escreva a parlenda completando as palavras que faltam. Chegamos ao nosso objetivo principal para contemplar a habilidade em defasagem, com a escrita do trecho de texto cujo conteúdo temático tenha sido previamente memorizado. Os alunos terão que escrever o trecho da parlenda cantada pela professora. Sequência didática, segundo ano, língua portuguesa. Habilidades contempladas. LP11. Produzir um texto a partir de um contexto de produção, com características do gênero do discurso. Questão 3.2, ADE, segundo ano. LP15, identificar a finalidade de um texto a partir de sua compreensão global, levando em consideração as características do gênero. Segundo ano. Questão 7, ADE, segundo ano. Gênero, bilhete. Sequência didática, Chapeuzinho Vermelho. Atividade 1. Introdução, gênero textual, bilhete, roda de conversa. Organizar os alunos em uma roda de conversa e iniciar questionando-os. O que é um bilhete? Como escrevê-lo? Qual sua estrutura? Para que serve? Bilhetes. Os bilhetes são mensagens simples, escritas de forma clara e rápida, em um pequeno papel. Eles são usados como meio de comunicação entre as pessoas, como se fosse um pequeno aviso ou lembrete. Após a roda de conversa, apresentar a definição de bilhete. Explicar para os alunos que o bilhete deve possuir a seguinte estrutura: nome da pessoa que receberá o bilhete. A mensagem deve ser curta e fácil de ser entendida. Deve ter despedidas, assinatura, data. E dê um exemplo. Querida vovó, fui colher algumas flores na floresta e já volto. O caçador está comigo. Não se preocupe, pois estou segura com ele. Beijos, Chapeuzinho Vermelho. Leitura do conto. É importante ler o conto para as crianças. Assim, elas vão se apropriar da história e vão ter mais facilidade para fazer um bilhete. Organização da história da Chapeuzinho Vermelho. Nessa atividade, colocando os fatos em ordem,
as crianças vão conseguir compreender melhor cada etapa da história. Leitura de um bilhete. Isadora, você é minha convidada especial. Venha na minha festa de aniversário. Vou fazer 7 anos no dia 4 de novembro. Local: casa da vovozinha. Às 13 horas. Vou te esperar. Chapeuzinho. Após a leitura deste bilhete ou convite, as crianças deverão responder: que texto é este? Quem está sendo convidada? Quem é o convidou? Quem convidou? Que tipo de festa é esta? Quantos anos a menina vai fazer? A festa vai ser no período da manhã ou da tarde? Escrita de um bilhete. Escreva um bilhete para Chapeuzinho Vermelho avisando-a do perigo que ela corre no caminho para a casa da vovó. Sempre lembrando o aluno da estrutura deste bilhete. Bilhete. Escreva um bilhete para a mãe da Chapeuzinho Vermelho, informando que a vovozinha está doente. Novamente, devemos ajudar os alunos a lembrar da estrutura e assim desenvolver um bilhete melhor. Gênero: receitas. Atividade 1. Introdução, gênero textual, receitas. Roda de conversa. Organizar os alunos em uma roda de conversa e iniciar questionando-os. O que é uma receita? Você conhece esse tipo de texto? Que tipo de texto é esse? Para que serve? Já testaram alguma receita em casa? É muito importante a roda de conversa, pois é nessa troca de informações que as crianças aprendem. Após a roda de conversa, apresentar a definição de receita. Explicar para os alunos que a receita deve possuir a seguinte estrutura: título, que seria o nome da receita, ingredientes, modo de preparo, tempo de preparo. Leitura de receitas. Mostrando novas leituras de receita ou exemplos de receitas, as crianças conseguem se apropriar, aprendendo o que é o título, o que é o ingrediente e até mesmo a quantidade que vai de ingrediente, modo de fazer. Leitura de uma receita. Nesta atividade, a criança deverá ler a receita com o seu título, ingredientes, modo de fazer e assim responder uma pergunta alternativa, onde eles deverão achar a resposta. Devemos acrescentar o fubá depois de: letra A, assar o bolo no forno pré-aquecido. B, adicionar o fermento em pó e misturar. C, adicionar os ovos, o açúcar, a margarina e o leite. Ou D, colocar o milho no liquidificador e bater 1 minuto. Eles deverão identificar qual seria a alternativa certa. Uma nova receita: bolo de cenoura, com seus ingredientes, quantidade, modo de fazer. E nesse questionamento seria dissertativa. Eles deverão escrever a resposta. Quais são os ingredientes usados na receita? Quais são as medidas usadas na receita? Durante quanto tempo o bolo fica pronto? Deverão achar na receita essas respostas. Pipoca doce. Ingredientes. Modo de fazer. E assim, deverão achar a alternativa correta. Devemos desligar o forno quando o tempo entre os estouros diminuir, colocarmos o óleo, o tempo entre o estouro aumentar.
colocarmos o açúcar. E assim terminamos. Sequência didática, terceiro ano, língua portuguesa. Nessa sequência será trabalhada a habilidade de defasagem, a LP 23, que é inferir informação em um texto a partir da leitura autônoma. Questão 4, ADE, terceiro ano. No primeiro momento, será feita uma roda de conversa, onde será apresentado aos alunos 3 anúncios de categorias diferentes: classificados, publicitários e informativos. Durante a roda de conversa, faremos um levantamento prévio para saber o conhecimento do aluno em relação a cada um desse texto, a cada um desses anúncios. E, após a apresentação e a exploração dos alunos, faremos os seguintes questionamentos. Alguém já viu um texto como este antes? Em que lugar? Qual a finalidade desse texto? Qual o gênero desse texto? E quais as características presentes no texto que levaram você a concluir que se trata desse gênero textual? E, na roda de conversa, falarei um pouquinho sobre as características textual de cada anúncio, como, por exemplo, o classificado, ele trata da divulgação de vendas, trocas, aluguel, vagas de emprego, busca, dentre outros. E o anúncio publicitário, ele refere-se à divulgação de marca, de uma organização ou de uma ideia, com o objetivo de vender ou convencer. E o anúncio informativo, ele tem o objetivo de divulgar acontecimentos e levar informações. Durante a sequência também traremos algumas imagens, exploraremos cada uma delas com os alunos e faremos algumas perguntas, alguns questionamentos em relação a ela. A que tipo de anúncio essa imagem se refere? O que consegue perceber neste anúncio? Qual o objetivo dessa frase no anúncio? Você concorda que ao sentir sede deve-se beber Coca-Cola? Tal atitude traria consequência à saúde das pessoas? E aí, ouvindo a opinião e o que cada um deles nos traz, em relação à imagem, às perguntas, ao gênero, iremos trazer durante as sequências vários gêneros textuais, trabalhando sempre para contemplar a habilidade, que temos que trabalhar no terceiro ano, trazendo atividades, imagens e diversos textos para passar para os alunos, para que eles possam identificar a diferença entre eles, de cada um. Nos textos informativos, faremos perguntas para os alunos, para saber o conhecimento prévio deles sobre os textos informativos. O que são textos informativos? Para que servem? E quais informações eles nos trazem? E, durante a sequência, trabalharemos falando sobre a definição, sobre cada um deles, qual a diferença, sobre o que fala cada um deles. E é isso, Materiais utilizados na nossa sequência foram o site da EFAP Educação Aprender Sempre, o site da novaescola.org.br, o site intranet Se Tem Biblioteca e a EFAP Educação.sp.gov.br, Currículo Paulista Materiais de Apoio. Espero que tenham gostado. Até logo!